Minha gente, agora que são 10h34 aqui na Inglaterra, 6h34 da tarde do Brasil, estou de volta aqui no nosso Sexta Live. Vão chegando. Cássia, muito bem-vindo novamente. Pastor Oliveira, Carla Constâncio, Pastor Matheus está entrando ali, eu já vou adicioná-lo aqui. E a gente aguarda mais 2 ou 3 minutos para ir chegando mais alguém que já estava acompanhando conosco e a gente concluir aqui a nossa linha de raciocínio. Estamos batendo um papo aí sobre a história da igreja, sobre o que esse período pandêmico aí tem nos trazido de lições ou de aprendizado, né? Eu costumo dizer que toda crise é pedagógica, né? E aí é importante nós nos atermos às lições que esse período está nos trazendo. Estava lendo outro dia uma expressão do Hudson Taylor, que foi um grande missionário inglês, inclusive, que fez um trabalho fenomenal na China, ele dizendo que mais... Foi o Taylor que orou aí na praia de Bright? Isso, foi o Taylor, num momento assim de indecisão ou de conflitos enquanto a sua caminhada ministerial, ele vai fazer uma oração em Bright e aqui Deus vai confirmar, né, o direcionamento do trabalho que ele desenvolveu na China. E o Hudson Taylor vai dizer alguma coisa mais ou menos assim, que mais importante do que nós sairmos de um momento de crise ou de um momento de dificuldade é nós aprendermos o que aquele momento tem para nos ensinar. Então, às vezes a gente fica muito ansioso. Nossa, essa pandemia tem que acabar, esse tempo tem que passar, em absoluto tem que passar. Mas o que esse tempo está nos ofertando de aprendizado? Então nós vamos ter 2 tipos de pessoas após a pandemia. Gente que vai crescer, que vai desenvolver em todos os níveis e aspectos, porque vai observar as lições que esse período está nos oferecendo, e lamentavelmente a gente vai ter gente que infelizmente vai continuar vivendo uma vida medíocre e limitada, porque não está se atendo ao aprendizado que esse tempo está nos ofertando. Então, é muito importante, todos nós, em todos os níveis, viu, minha gente? A gente está falando aqui perspectivas ministeriais, etc., mas em todos os níveis da nossa vida, nos atermos aos aprendizados e às lições que esse tempo está nos ofertando. E a gente concluiu a live anterior ali, pastor Matheus estava falando sobre essa questão de se compreender. Me parece até, Matheus, você estava falando, eu estava lembrando, tem um conceito filosófico, salvo engano, de Tomás de Aquino, que trata muito essa questão da igreja na perspectiva do domingo, aquela coisa, o dia do Senhor. E aí isso, de alguma forma, eu acho que está um pouco atrelado com o que a gente está falando, em se restringir o relacionamento com Deus, a busca a Deus, em um dia específico. E com isso, então, o indivíduo vivia a vida durante a semana de formas diversas, compreendendo que só no domingo é que ele deveria oferecer um culto a Deus. E a gente está falando sobre isso, né? Que se eu sou templo, aonde eu estiver, em todas as minhas práticas diárias, em todas as minhas ações, eu estou prestando um culto a Deus. Aquilo que nós fazemos em nível congregacional, que é importante em absoluto, não se trata do todo, é parte do culto. Né? E essa parte do culto congregacional está inteiramente ligada com aquilo que eu vivo. O resultado desse encontro congregacional, se vai ser bom ou não, está muito relacionado com o que eu vivo na minha vida diária. O nosso problema é que a gente quer resolver tudo em 2 horas. Enquanto a Bíblia não fala de momentos cristãos, a Bíblia sempre fala de vida cristã. É vida. É algo que precisa fazer parte de mim, né? Então, sobre isso que o pastor Matheus estava falando, que está muito envolvido com essa questão da cultura, né? Com a adoção de uma cultura, de novos hábitos, de um novo estilo de vida. Eu acredito que é isso que a gente precisa assimilar para nós e é isso que vai nos distinguir, não é? Nesse aspecto aí geracional que a gente estava falando anteriormente também. Tem uma ideia, eu não coloco ela como doutrina, mas acho que é bom nós pelo menos termos a informação dela. Não coloco como doutrina. Perfeito. A dinâmica bíblica do dízimo é a devolução a Deus de 10% de tudo quanto Ele nos dá. Uhum. O principal recurso que Deus nos dá se chama tempo. Não é dinheiro. O principal recurso é tempo. Esses dias eu ouvi um documentário sobre o Bill Gates, e aí alguém muito próximo a ele falando que uma das características que o Bill Gates tem é que ele acorda sempre muito cedo, quando o dia está nascendo ainda. Porque ele tem a consciência, e eu achei aquela frase ali fantástica, que o único recurso que o dinheiro dele não consegue comprar é o tempo. Yes. Eu achei aquilo muito inteligente. O recurso que ele quiser, o dinheiro dele consegue fazê-lo ter. O único recurso que o dinheiro dele não consegue fazê-lo ter é o tempo.
Jonathan Edwards, por exemplo, tinha uma aplicação no fato de Jesus ressuscitar no primeiro dia da semana, pela manhã, logo no início da manhã, quase que na madrugada. Ele diz o seguinte: por que Jesus não ressuscitou de tarde? Por que Jesus ressuscitou pela manhã, bem cedo? Era como se ele estivesse falando: eu não quero perder o tempo de hoje. Uau. Uau. Então, na verdade, eu acho isso muito inteligente. Por que eu acho isso interessante? O ideal, não estou colocando isso como doutrina, é fácil, não. Mas o ideal é se pelo menos 10% do nosso tempo diário nós conseguíssemos utilizá-lo de algum modo para Deus e para o seu reino. Você sabe Pelo menos. Você sabe que essa semana aqui nos pequenos grupos, na abertura, a gente está tratando de alguma coisa nesse sentido, fazendo a seguinte pergunta. Imagine que se você tivesse só mais uma semana de vida, o que você faria? E aí as pessoas tendem a responder: poxa, eu ficaria mais tempo com a minha família, eu oraria mais, buscaria mais a Deus, comeria uma coisa que faz muito tempo que eu não como. Enfim, vai nessa linha. Mas, sobretudo, as pessoas destacam família e Deus. Deus e família. É o que mais as pessoas falam nessa perspectiva. Mas a grande elucidação do que a gente trabalhou nos pequenos grupos que nós temos durante essa semana foi justamente essa, de que nós não temos condições de avaliar quanto tempo ainda vamos viver. Você mencionou lá atrás a questão do exemplo do pastor Mark Anderson. A gente não vem com data de validade. Não é? Então, nós não temos condições de falar: eu vou ver mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês ou 2 meses. A gente pode ser surpreendido, por mais jovem que a gente seja, com a morte daqui a algumas semanas, alguns dias, enfim. Então, a grande questão é: por que deixar para fazer isso só quando eu tenho a perspectiva de um iminente fim? Faça isso agora, né? Aproveite bem o seu tempo agora. Talvez a oração que a gente tem mais que fazer hoje em dia é a oração de Moisés, registrada lá no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de modo que a gente alcance corações sábios. Ou seja, a ideia ali: Senhor, ensina-nos a aproveitar melhor o nosso tempo de modo que a gente tenha uma vida mais agradável, mais saudável, né? Então, quando você fala de tempo, eu acredito que a gente tem que avaliar nessa perspectiva, né? De que o tempo é muito precioso e muito ligeiro, muito rápido. Outro dia a gente era garoto, brincando na rua, fazendo um monte de coisa. Hoje você já está aí, pai, com um monte de responsabilidades. Eu já estou aqui, tem dia que eu me pego pensando, já quase 11 anos. E ó, passou muito rapidamente. Outro dia a gente estava comendo chocolate sem ter a consciência que iria engordar. Verdade, verdade. Então, assim, fica à vontade. Sobre essa questão do tempo, o Jonathan Edwards, ele tinha 70 resoluções, né? 70 acordos que ele fez com ele mesmo. 70 decisões que ele fez no coração dele. E ele tinha isso anotado. E toda semana ele lia aquilo ali para ele respeitar aquilo, para ele nunca ferir um daqueles princípios que iriam nortear a vida dele. São as 70 resoluções do Jonathan Edwards. Ele tinha uma das resoluções que era o seguinte: nunca farei algo que eu não faria se eu soubesse que estivesse a 10 minutos de morrer. Uau! Então, essa questão de uma vida responsável. De uma vida responsável. Essa consciência. Porque às vezes a gente vive, e você falou, usou uma terminologia que eu acho que é importante acentuar. Às vezes a gente vive irresponsavelmente. A gente vive como se não tivesse fim. E a Bíblia, em vários textos, vai dizer assim: olha, gente, é como a erva que nasce de manhã e desaparece à tarde. A vida é como uma sombra. É como vapor que aparece e logo se dissipa. Então, a gente precisa estar o tempo todo consciente da brevidade da existência e das consequências que nós vamos ter em relação a essa brevidade de existência. Ou seja, o que o pastor Eliel está colocando em nome do filme chama O Preço do Amanhã. Ele está recomendando aqui, o pastor Eliel, o filme Preço do Amanhã. Acompanhando a gente também, o pastor Zeca, lá de Moçambique. Eu vi a Eli Pasquali, que é uma grande pedagoga, uma grande pensadora também, lá de Uberlândia, acompanhando a gente aí. Então, essa... A mamãe está aí também. Ou dar um abraço. Mandar um abração também para o seu Oliveira, para a dona Enói. Tá aí, ó, pastorzão. Que maravilha. Então, Mateus, é isso. Então, acho que a gente tem que viver responsavelmente, consciente de que a vida passa, ela é ligeira, de modo que
lá na frente a gente não venha ter o arrependimento, né? Poderia ter feito, poderia ter me dedicado mais. E uma coisa que esse período está nos ensinando é justamente isso, né? Essa questão de o tempo, das pausas, né? É Drummond que vai dizer o seguinte: a vida precisa de pausas. É Deus que lá na criação está nos ensinando, descansou. Isso é pausa. Isso é o momento de parar, pensar, refletir. Às vezes a gente está tão acelerado e eu Uma vida mais racional, né? Justamente, eu estava dizendo... Tem um pensamento que diz que daqui 10 anos nós vamos nos arrepender mais das coisas que não fizemos do que das que fizemos. Eu li isso hoje num livro que eu estou lendo aí. Eu li isso hoje, é verdade. Então, isso é muito importante. Eu estava dizendo para o pastor Brizola justamente isso, que a pressa, o termo popular diz assim, a pressa é inimiga da perfeição. Eu digo que a pressa é inimiga da compreensão. Esse aceleramento, ele nos impede, ele nos rouba a capacidade de observar as belezas da vida, de raciocinar, de refletir. Nós estamos muito pouco reflexivos, entende? A gente vive numa geração que não reflete, que não para pensar. Poxa, por que disso? Por que dessa forma? Por que está acontecendo assim? No que eu posso melhorar? É uma geração que tem dificuldade de olhar para dentro. Eu acredito que esse auto-olhar, essa autoavaliação, vai determinar muito onde a gente vai chegar. Vai determinar muito aquilo que a gente vai alcançar. Então, eu penso que é muito importante a gente fazer. E esse tipo de bate-papo, como a gente está fazendo aqui agora, ele é importante nisso, porque o desejo é sempre esse, que Deus, de alguma forma, desperte nas pessoas. Eu sempre que ministro, que compartilho com a igreja local, com em outros lugares que eu vou, é isso, Deus despertar isso nas pessoas, esse resgate da autorreflexão, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Acho que a gente tem que parar um pouco e pensar mais sobre a gente, né? No que a gente tem que melhorar, crescer e desenvolver. É isso aí, meu amigo. Olha, muito bom falar contigo. Eu sei que você tem uma outra live daqui a pouco. Eu tenho umas 11 da noite. Deus te ajude, te dê graça, vai ser muito proveitoso. Eu espero que também seja proveitoso. Você que está assistindo com a gente aí, que ainda não segue o pastor Edson Júnior, clica aí em cima, PR Edson Júnior, Edson J. Segue aí o pastor Edson. Pastor Edson é pastor em Brighton, na Inglaterra, no sul da Inglaterra. Tem desenvolvido um ministério brilhante. E tem muito conteúdo através dessa página do Instagram que vai te abençoar também. Amém. Obrigado. O mesmo eu digo aí. Embora eu acho que a nossa turma, a maioria já lhe segue, mas aqueles que ainda não seguir, siga aí. O seu tá PR, Matheus Soares. Eu vi a irmã Ivone, né? Coutinho agora há pouco aí. A irmã Ivone. Rapaz, a irmã Ivone é a nossa líder aqui de intercessão, uma bênção. E, gente, poxa, que bacana. Rapaz, sabe o que eu estava vendo ontem? Fica à vontade. Primeira vez que eu preguei contigo aí, o Pedro indo na frente entregar a vida a Jesus. Lembra do Pedro? Que nós visitamos ele no hospital aí em Brighton. Na verdade, foi o Fernando. Fernando. Ele estava escrevendo a Bíblia. Sim. Eu me recordo. O Fernando, saudoso Fernando, ele veio a falecer algum tempo depois, mas faleceu salvo em Cristo Jesus. Teve a vida dele transformada. Eu me recordo até que quando os irmãos dele vieram de Portugal para fazer ali o processo do enterro e etc., eles disseram para mim o seguinte: pastor... Fernando português. Eles disseram para mim, a gente nunca imaginou que o nosso irmão ia frequentar a igreja e eventualmente ia ter essa ligação com Deus e etc. E graças a Deus, foi um fruto gerado aqui e de fato, naquela ministração, ele ficou firme até os seus últimos dias. Graças a Deus por isso. Mano, saudade de vocês, abraço na Mara, nas crianças aí. A gente não sabe como vai ser o decorrer desse ano. Eu tinha um monte de coisa para fazer, teve que mudar tudo. Mas eu espero em Deus a gente poder se encontrar pessoalmente logo em breve, senão esse ano... Esse dia deu saudade de comer feijão doce naquele pub perto da sua casa. Vamos fazer isso. Mano, Deus te abençoe. Pessoal, continue acompanhando o pastor Matheus. Ele está gravando lives muito bacanas toda semana, muito conteúdo legal. Eu amei aquela que você fez com o apóstolo Joel Pereira sobre avivamento. Aquela live foi sensacional. Foi uma que eu consegui acompanhar na íntegra, porque por causa dessa diferença de horário, nem sempre eu consigo ver tudo. Do pastor Mike eu também vi um trecho e tal, mas aquela do... o Adson, pastor Adson Belo. Tá aí. Aquela do apóstolo Joel Pereira foi muito proveitosa, foi muito bacana. E ficou salvo no IGTV dele, deu 2 horas e meia de live. Ficou, porque foi trabalhado ali tanto na perspectiva histórica quanto na perspectiva de experiência, né? Então foi muito legal. Gente, um abraço, pastor Eliel, que é um amigão lá de Uberlândia.
tá falando, nunca me esqueci do vídeo que os irmãos gravaram no meu aniversário. É verdade. Deus abençoe. Enfim, todos vocês que estão nos acompanhando de perto, de longe, forte abraço. Mateus, tamo junto. Mano, faz uma oração pra gente concluir aí, tá? Por favor. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado por cada um desses nossos amigos e irmãos que estiveram conosco nessa live. Que o Senhor possa utilizar-se de todo esse bate-papo para que seja produtiva a nossa vida e que verdades que foram faladas aqui possam nos despertar para uma vida mais lúcida, mais racional, mais coerente para a glória do teu nome. Continue, Senhor, abençoando o pastor Edson, sua família, a igreja na Inglaterra. Continue sendo, ó Pai, com a saúde das pessoas, para que esse vírus perca força, para que, ó Pai, nós prossigamos, ó Pai, dentro da nossa trajetória normal da vida, valorizando mais a vida, mais o tempo, mais as pessoas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Guarde o nosso povo. Fortalece o pulmão daqueles que estão enfermos, para que o espírito da morte possa ser repreendido em nome de Jesus e haja vida sobre as pessoas. É isso que nós oramos, pedimos ao Senhor pela igreja de todo mundo, aonde há, ó Pai, alguém com coração sincero, desejoso. Nós pedimos ao Senhor, conceda graça, entendimento, sabedoria, estratégias e direção, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Te pedimos isso e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, forte abraço a todos que nos acompanharam. Deus abençoe, bom descanso, boa live daqui a pouco. Obrigado. Enfim, tamo junto, viu? Obrigado pelo tempo e pelo carinho. Deus abençoe. Valeu. Amém. Valeu, um abração. Meu brother.